Ei, gente! Bom dia, estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Bom dia para você, minha amiga dona de casa, companheira de todas as manhãs, né? Marisa de Oliveira, tá aí no bairro do Prado, nos assistindo todos os dias, né? Muito obrigado. Também para o nosso querido Márcio Roberto e a nossa querida Geni, lá na cidade de Brumadinho, também nos assistindo todas as manhãs, né, Márcio? Um abraço para vocês aí, paz e alegria para o povo de Brumadinho aí, da nossa querida paróquia de São Sebastião, recebendo o nosso abraço. Pois é, ontem o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, deu uma longa entrevista na TV Cultura, né, no Roda Viva, um programa tradicionalíssimo da TV Cultura, das segundas-feiras. E essa entrevista, ela foi precedida de uma grande expectativa, porque existe uma campanha do presidente Lula e também do PT, né, contra a presença do Roberto Campos Neto na presidência do Banco Central, porque agora o Banco Central é uma instituição que tem autonomia. E a autonomia do Banco Central, o presidente tem um mandato, né? Essa autonomia foi votada, acho que em 2021, lá no governo do presidente Bolsonaro, e ele foi renomeado, ele já tinha sido nomeado para a presidência do Banco Central pelo ministro Paulo Guedes, foi renomeado novamente, né? E ficou no cargo, e vai ficar no cargo até 2024. Então, o presidente Lula quer mexer, quer ter no Banco Central alguém que seja da sua confiança, né? Porque qualquer pessoa que participou do governo do presidente Bolsonaro não serve para o PT, claro que não vai servir para o PT, né? Isso é uma ojeriza de falar de qualquer gente, de qualquer pessoa, qualquer funcionário que prestou serviço ao governo passado, né? E ainda tem, né, vamos dizer assim, nessa ojeriza toda, porque o presidente do Banco Central, quando foi votar, votou com a camisa da Seleção Brasileira, né? Então, isso aí, hoje vestir camisa da Seleção Brasileira ou qualquer camisa verde e amarela, né, é sinal que o cara é Bolsonaro, né? Então, ele não ia vestir uma camisa vermelha. Se ele fosse vestir uma camisa vermelha, ele ia dizer que ele era petista. Então, está difícil viver no Brasil hoje. Se você veste uma camisa hoje, você tem que saber que camisa que você vai vestir, não é verdade? Eu acho que essa coisa da liberdade de expressão da gente, né, está atingindo até o vestimenta. Se você vestir uma camisa hoje verde e branca, verde e amarela, você está vestindo uma camisa bolsonarista, né? Se você vestir uma camisa vermelha, você está vestindo uma camisa petista. Então, você vai viver de quê? Se você vestir uma camisa azul, você é cruzeirense. Se é preto e branco, é atleticano, né? Hoje é até perigoso você sair com a camisa de time de futebol na rua por causa dessas torcidas que são verdadeiros bandidos, né? Essas torcidas organizadas que são verdadeiros bandidos, né? Ontem mesmo, antes do jogo do Cruzeiro e Atlético, né, houve prisões lá em Vespasiano, prisão em vários lugares, né? Jogaram bomba ontem dentro do Mineirão. Você vê como é que estão chegando as coisas, né? Mas voltamos aí ao presidente do Banco Central. Ele disse que não, eu não estou fazendo nada que possa prejudicar o governo. O Banco Central tem como missão proteger a moeda brasileira. Nós passamos por muitos problemas. Gente, vamos lembrar a pandemia. O Brasil parou na pandemia, deixou praticamente de produzir. Veja, a indústria automobilística está custando engrenar até hoje, por causa da falta de peças, né? Hoje, quem tem carro importado tem a maior dificuldade para ter uma peça de reposição, né? Porque as peças sumiram do mercado. Então, o Brasil ficou em dificuldade, né? E aí começou a desenvolver uma inflação, não só no Brasil, mas em todos os países do mundo que sofreram com a pandemia, né? Então, nós tivemos problemas com a pandemia. E com o problema da pandemia, nós tivemos inflação. Veja, por exemplo, a inflação dos alimentos. E eu lembro que um pacote de arroz
custava R$12, R$11, chegou até a custar R$8. Hoje, o mínimo é R$17, R$18, um pacote de arroz, né? E eu estou dizendo pacote de arroz para não dizer os outros produtos, né, que nós consumimos dentro de casa, os produtos de primeira necessidade, o feijão, o açúcar, o café, né? Tudo virou commodities, né? Hoje o café que você toma no Brasil é o preço do café internacional. A carne que você come no Brasil é preço internacional, é preço da carne que é vendida lá fora. E assim por diante, arroz, soja e etc. Nós tivemos um aumento de inflação muito grande. E o Banco Central tem que trabalhar, né, naturalmente, para proteger a moeda e proteger também de não ter inflação. Porque cada vez que você tiver uma inflação muito grande, você perde, né? E quem perde primeiro é a classe mais pobre. Porque o cara que ganha muito, se o arroz está de 12 e for para 17, ele continua consumindo a mesma coisa, dos R$8, R$20, R$23, ele continua, tem arroz aí que custa R$24 o pacote, não é não? É porque tem um arroz de maior nome, e etc, etc, etc. E tem os arroz, outras marcas mais baratas, né? Que é o mesmo arroz, mas só que tem que muda a marca, né? Então o sujeito usa a marca. Então, né, o cara que ganha bem, ganha muito mais dinheiro, ele compra arroz de 25, de 27, R$30 o pacote e não está nem aí. Agora, aquela pessoa que comprava o arroz a R$12 para comprar 18, 17, já começa, né? O ovo que cresceu, o preço, o leite que chegou a ter um preço mais absurdo, tudo isso, né? Agora nós esperamos que a gente chegue, por exemplo, com a falta de, com o fim do período chuvoso, né? Que nós tenhamos as hortas novamente, né? Produzindo bastante, muitas folhas, tomate volte à produção normal, porque hoje um quilo de tomate está caro, né? O que está mais baratinho é o quiabo, porque a chuva ajuda o quiabo, né? Mas outros produtos estão caros, né? Por quê? Porque nós tivemos um problema difícil no país, né? Agora com chuva, com inflação, com tudo enquanto há. Então, a gente tem que deixar o presidente do Banco Central trabalhar, né? O presidente Lula, de toda a equipe que trabalha no governo dele, o presidente do Banco Central não foi ele que nomeou. Por ele não ter nomeado o presidente do Banco Central, e a instituição é hoje de autonomia, né? Então, ele não vai querer nunca, né, que ele continue lá. Mas ele só pode mexer, e ele vai ter oportunidade de 2024 de indicar um presidente do Banco Central, que vai continuar independente, pode ser um amigo dele, né, que vai fazer o que ele manda, né? Então, porque o presidente do Banco Central fazia o que a Dilma Rousseff pedia, aí que vocês viram o que aconteceu com a economia no governo da Dilma Rousseff, né? As coisas que aconteceram lá. Então, eu acho que já tem alguns empresários que têm conversaram com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e já foram conversar com o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, que é um pupilo do Lula, né? Não vão pensar que o Fernando Haddad vai tomar todas as decisões dele sem antes... Ele não toma nenhuma decisão sem ouvir o Lula, né? Hoje, por exemplo, ele está se reunindo com o presidente Lula, né, para ver o problema do imposto de renda, tem uma série de coisas ainda para resolver. Mas ele não fala sem estar lá com o Lula, sem conversar com o Lula. Diferente do presidente do Banco Central, que toma as decisões, porque o Banco Central tem a certa independência, né? É uma instituição com autonomia. Vamos cantar aquela musiquinha? Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de Lucem, sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de Lucem são antissépticas das vias urinárias e vocês vão encontrá-las em todas as farmácias e drogarias. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Daqui a pouco a gente volta. Voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, e agora falando diretamente com a redação, onde está o nosso companheiro André Cristino. André, bom dia. Bom dia, Cir, bom dia a todos. As novidades de hoje do jornal aí do Horizonte Notícias? Bom, hoje o jornal está bem recheado, viu, Cir? A gente vai
falar sobre check-up anual. Você costuma fazer seu check-up, ô Acir? Claro, tem que fazer. Eu faço 2 vezes por ano, hein? Eu estou ainda uma vez por ano. Geralmente no segundo semestre eu vou ao médico e é fundamental que se faça esse check-up, porque muitas vezes o corpo ele apresenta alguns sinais de que algo pode estar errado. E a gente, se não fizer o check-up, só vai descobrir quando a situação já estiver bem grave. Então é importante ao médico fazer esse acompanhamento, exames de sangue periódicos para ficar em dia. Vamos trazer mais detalhes sobre isso no jornal também. Vamos falar sobre o clássico, assim. Primeiro clássico da temporada, Cruzeiro e Atlético. O favorito Atlético não conseguiu comprovar dentro de campo esse favoritismo. O Cruzeiro surpreendeu, ficou no empate em 1-1. E aí, como você já trouxe, chamou muita atenção a parte da torcida, né? O árbitro parou a partida 7 vezes, relatou em súmula, por objetos jogados dentro de campo. Copos descartáveis, tênis foram arremessados dentro de campo, isqueiro, inclusive bombas. Após os gols, estouraram bombas ao lado do goleiro Rafael Cabral e também do lado do banco do Cruzeiro, do Pesolano. Ou seja, é até difícil classificar pessoas que fazem essas coisas ainda, porque além de ser irracional, pensando como ser humano, o torcedor acaba prejudicando sua equipe também, porque deve ser punido o Cruzeiro e aí, além de multa, tem perda de mando de campo ou tem que jogar sem torcedor. E o Cruzeiro precisa de dinheiro, está quebrado o clube. Sem torcedor, diminui a receita, então acaba prejudicando muito o clube. Pois é, André. E a gente fica triste de saber que o grande palco do futebol mineiro, que é o Mineirão, está fechado, né? Na verdade, ele está aberto. Os clubes que não querem jogar lá. Pois é, mas porque a arena não ficou uma arena que, né, não está servindo aos clubes mineiros mais, praticamente, né? Uma arena de show. O Ronaldo tem brigado muito por conta do contrato, né? O contrato que a Minas Arena apresenta diz que para o Cruzeiro não é interessante. Quando a gente pega os números do balanço financeiro do Cruzeiro no ano passado, que ele jogou no Mineirão, e também em algumas partidas no Independência, a renda de bilheteria no Mineirão ela é muito superior. É na ordem de 1 milhão por jogo que o Cruzeiro tem de faturamento. Só que o Cruzeiro quer ter participação em outras rendas também que são da Minas Arena. Por exemplo, a lanchonete, estacionamento. Ele quer ter participação nisso e a Minas Arena diz que por contrato não pode abrir mão. Só que o governo de Minas ele já pediu para que a Minas Arena faça um estudo de alteração desse contrato, de uma forma que não tenha que dar menos para o governo, né? O governo também tenha que desembolsar menos dinheiro para a Minas Arena e que fique melhor para que os clubes de futebol possam jogar lá no Mineirão. Foi contratada uma empresa para fazer esse estudo, mas até agora a Minas Arena ainda não apresentou uma proposta de alteração do contrato, o que, se acontecer, deve ajudar bastante a gente voltar a ter no Mineirão o principal produto dele, que é o futebol. Que é o futebol, é isso aí. Bom, assim, hoje nós vamos trazer também uma entrevista ao vivo sobre uma feira, Confeitar Minas. A Páscoa ainda faltam quase 2 meses, mas a gente já vê em algumas lojas aí chocolate aparecendo, ovos de chocolate. E a Confeitar Minas é uma oportunidade para quem quer empreender, para conhecer um pouco mais dessa arte da confeitaria, aprender algumas técnicas. E tem cursos lá gratuitos e alguns pagos. Só que os pagos, o valor é até R$30. Então, assim, dá para todo mundo aprender a trabalhar com chocolate, aproveitar a Páscoa que se aproxima. E vamos falar também de uma pesquisa da UFMG com pessoas acima de 80 anos. Eles estão convocando candidatos para participar dessa pesquisa, para estudar o envelhecimento com saúde. Quais as práticas das pessoas que passam dos 80 anos e analisar os costumes delas e como elas estão hoje com a saúde delas. Saúde bucal, a alimentação, é uma pesquisa bem completa. Todos os detalhes daqui a pouquinho, a partir do meio-dia, no Horizonte Notícia. Falou, André. Um abraço para você. Abraço. É isso aí. Falamos com o André Cristino, lá da redação, com as novidades que nós teremos aí daqui a pouco no Horizonte Notícias, né? Vamos cantar aquela musiquinha? Se a criança acordou, dorme, dorme, menina, tudo calmo ficou, mamãe tem. Auricedina. Auricedina é um analgésico antisséptico de uso local para adultos e crianças que você encontra em todas as farmácias e drogarias. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Pois é, os ministros das Minas e Energia, que é o Alexandre Silveira, de Minas Gerais, e também a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, estiveram reunidos ontem com o presidente Lula e mais o presidente da Petrobras. O assunto é baixar o querosene de aviação,
o preço do querosene de aviação, para também que as empresas aéreas possam baixar, né, a passagem aérea. Fico me lembrando antigamente, quando você viajava de avião, uma viagem daqui ao Rio de Janeiro, que é uma viagem de 35 minutos, né, você ia e tinha um lanche considerável, né? Tinha até uma pastinha de lanche que a pessoa entregava a você, a aeromoça te entregava. Hoje, mal você tem uma água para tomar, né? Talvez um refrigerante ali, um amendoinzinho e tal, umas coisinhas assim, né? Eles tiraram muitas despesas de uma passagem aérea, né? Mas hoje continuam tirando, né? E aumentando muito o preço da passagem aérea. Por exemplo, se você comprar uma passagem aérea com 3 meses de antecedência, é um preço. Se você comprar uma passagem aérea, você precisa de ir ao Rio de Janeiro amanhã, por exemplo, a passagem é um absurdo, é R$500, R$400, uma passagem daqui para o Rio de Janeiro. Então, quer dizer, ficou impossível das pessoas viajarem, né? Quando você pode planejar uma viagem, tudo bem, você planeja a viagem, paga com antecedência, aquela coisa toda, e tem ainda o dissabor de, às vezes, quando chegar no dia da viagem, né? Como aconteceu aí no final do ano, né? Que os aeronautas fizeram greve, tem o dissabor, você ficou o ano todo pagando uma viagem para viajar no final do ano, né? Para viajar para o Ano Novo, para o Natal, para umas férias, e você tem o dissabor de encontrar um movimento paredista feito pelos aeronautas, né? Então, agora, o esforço do governo é para baixar o querosene de aviação, para ver se baixa também, né, a passagem aérea e mais pessoas possam viajar. Aliás, o presidente Lula quer que, quando ele esteve no primeiro governo dele, houve um boom, né? Pessoas viajando de avião, muita viagem, muita coisa. A passagem foi mais barata, todo mundo pôde viajar, né? Infelizmente, agora as coisas estão mais... Está tudo muito alto, né? Não só a alimentação, eu falei aqui há poucos instantes da alimentação, mas também das passagens aéreas. Está difícil, né? Está difícil, muito difícil. Hoje nós temos aí entre os ônibus, né, esses transportes por aplicativo, que eu não sou favorável. Eu não sou favorável a esse transporte por aplicativo para você viajar, por exemplo. Mas você pode viajar por aplicativo daqui para Juiz de Fora. Tudo bem? Tudo bem. Você vai lá, entra no aplicativo ou viaja para Juiz de Fora. Você vai pagar quase a metade do que você pagaria no ônibus de carreira normal. O ônibus de carreira tem que sair da rodoviária naquele horário certo, com passageiro ou não. Agora, o ônibus pelo aplicativo só sai depois que o ônibus está cheio. Então, quer dizer, não é uma garantia de você vai comprar por aplicativo e vai viajar na hora que você quer. Não. A hora que você quer é apenas um ônibus que sai da rodoviária, né? Que, além de levar o passageiro, leva também carga, né? Carga de Belo Horizonte, faz entrega de carga de Belo Horizonte para Juiz de Fora e assim por diante. E também esses transportes por aplicativo são apenas em lugares bons, né? É na 381, é na 040, etc, etc. Agora, para o sertão aí, não tem não, é o ônibus que sai da rodoviária que vai, porque ninguém quer enfrentar o ônibus, ninguém quer enfrentar uma estrada de chão, né? Outra coisa, não é verdade? Então, pode até você encontrar uma passagem mais barata por aplicativo, mas se houver um acidente, uma coisa qualquer, você não tem as mesmas garantias que você tem num transporte legalizado, né? Que sai da rodoviária, que é uma empresa que é fiscalizada, no caso, pelo DER, pelo DENIT e etc., né? Pela Polícia Federal. Infelizmente, o outro não tem fiscalização de nada, né? Você vai, não sabe a hora que chega, não sabe a hora que sai, e essas são essas coisas. Então, você pode até... Por que não tem aplicativo, transporte por aplicativo de avião? Ainda não chegou ainda essa... Qualquer hora um cara aí vai pegar um avião e falar transporte por aplicativo. Ele tem que passar no aeroporto, ele tem que ter no aeroporto, que é mais difícil, né? Porque outro dia eu estava ali ao lado do Palácio dos Despachos, onde hoje é a Casa Fiat de Cultura, tinha uns 10 ônibus saindo dali, né, para algum lugar. Era transporte por aplicativo. Né? A gente não sabe. Eu prefiro aquele transporte que saia da rodoviária, né, com hora certa, com tudo direitinho, é uma empresa fiscalizada, você comprou a passagem, você tem um seguro na sua passagem, nada melhor do que isso, né? Então, os ministros estão tentando baixar o querosene de aviação para ver se baixa também, naturalmente, a passagem aérea.
Vamos esperar que vai dar nisso, né? Eu sei que a vontade do presidente Lula de baixar o preço da carne, né? A picanha está ao alcance de todos, para aquele churrasco, né? Ele falou muito isso na campanha, né? Mas eu acho que o presidente está com uma grande oportunidade de assinar um ato, sabe? De perdão para todo mundo, tudo que houve no Brasil, dar uma anistia geral, até porque o presidente também é um aniciado. Ele foi aniciado pelo Supremo Tribunal Federal. Então ele sabe o que é uma anistia, né? Então ele podia dar uma anistia geral, o país caminhar, né? Acabar com esse ódio que nós estamos nutrindo um por outro aqui. Isso não é bom não, tá? Olha, até abril, o governo federal poderá conceder um aumento de salário para os funcionários públicos federais. Até abril. Aliás, a informação que eu tenho é o seguinte, é que tem 11 bilhões e 200 milhões de reais guardados para dar de aumento ao funcionário público federal. A gente não sabe qual seria, seriam 6, 7, 8, 10%, quanto que seria esse aumento. Mas, inclusive, a ministra de Gestão disse o seguinte, que o grande problema do governo agora é aumentar também o Bolsa Família, né? Se aumentar o Bolsa Família, vai ficar sem dinheiro para dar aumento para o funcionário público federal. Então, há uma expectativa do funcionário público federal de receber um aumento aí, um aumento que seja um aumento bom, né? Porque várias categorias recebem um bom salário, né? E você receber aí mais 8%, 9%, 10%, o que foi a inflação dos últimos tempos aí, né? Seria muito bom para o funcionário público federal. Agora, falando de Guerra Fria, os Estados Unidos, outro dia, derrubaram um balão, chamado balão da China, que estava sobrevoando os Estados Unidos, né? A China disse que o balão era nada mais, nada menos do que um balão meteorológico. Mas os Estados Unidos disse que o balão era um espião. Agora, espião toda a vida existiu, da Rússia, dos Estados Unidos, da China, da Inglaterra, né? Matam ex-agentes quando o ex-agente sai, vai para um outro país. Quer dizer, toda a vida teve espião. O Brasil, até a Dilma Rousseff foi espionada pelos Estados Unidos, vocês imaginam só? Imagina só. Pois é, amanhã a gente volta. Um abraço.